O iFood vendeu ano passado 50 bi de reais. Dado o tamanho da empresa, quando eu uso uma ferramenta de branding, ela atinge o Brasil inteiro. Ela é ineficiente por natureza. A estratégia de marca do iFood, ela considera hoje uma aproximação muito grande do dia a dia do brasileiro, da cultura do brasileiro. Eu acho que a estratégia para se contratar bem é você vender o que você realmente é. Se eu te falo assim, cara, eu sou uma empresa estável, linear, vou te pagar bem, poucas pessoas são demitidas aqui. Se eu te falo isso e eu sou isso, eu deveria atrair as pessoas que estão buscando isso. O problema é que eu acho que a maioria das empresas, ela é idiota. Ela vende algo para tentar atrair a pessoa e ela não é necessariamente aquilo. E aí o que você cria? Você tem dificuldade de retenção, você cria um problema. Meu negócio é um negócio que tende a ter um nível de serviço muito ruim. O restaurante, se ele falar, esqueci de comprar mussarela, vou ali comprar, já volto, e atrasar 20 minutos o prato, o que eu posso fazer? As pessoas precisam olhar muito pro cliente, mas a gente não pode confundir isso com fazer tudo o que é possível para o cliente. O meio do caminho é o que o cliente realmente precisa, o que ele realmente valoriza e o que vira luxo. Se você nos Estados Unidos não pensar assim, você tá morto. Sejam muito bem-vindos a mais um Marca Própria Cash, podcast que eu, apresentado por mim, Robson Galvão, entrevisto pessoas que estão no mercado, que têm sua marca própria, donos de marcas e pessoas que trabalham em grandes marcas. E eu estou aqui hoje com uma pessoa chamada Diego Barreto, do iFood, muito conhecido, a marca iFood. Apresentar Diego, que ele é VP de Finanças e Estratégia do iFood, autor best-seller do livro Nova Economia e o livro O Cientista e o Executivo. 2 livros? É isso aí. Porra, coisa boa. Minha mãe ficou feliz. Mentor Endeavor, colunista do MIT, é isso? É isso aí. Putz, legal, hein? E mais de 15 anos de experiência. Pô, Diego, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu. A gente tava falando aqui no bastidor. Cara, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que isso é um podcast de marca própria, mas marca própria, acima disso a gente tem marca. E uma marca própria não é nada sem marca. E o iFood é uma grande marca. Então a gente vai estar aqui falando um pouco da tua história e entender um pouco o que o iFood tem feito aí de estratégia para cada vez mais reter bons talentos, né? Eu brinco com o meu time que marca se transporta para a cultura também, porque muito da marca é o que as pessoas estão olhando lá fora. E a cultura dentro é uma marca que vocês construíram, né? E essa cultura do iFood ficou muito conhecida, né? Eu quero escutar muito sobre isso. Então, muito obrigado. Valeu. Legal. Boa. Cara, Diego, você tava participando lá da imersão e você, esse cargo, VP de Finanças. E a gente falou muito de growth. E acho que isso é algo muito interessante, acho que é muito disruptivo, esse posicionamento de você, o que você faz hoje. Conta assim, antes da gente entrar um pouco no teu passado, eu queria saber um pouco da tua história, mas acho que nesse cargo que você tá hoje, que você praticamente empreende, toca, a gente tava falando de 350 pessoas abaixo de você, vários diretores. O que faz esse cargo que você tá hoje de vice-presidente de finanças? Cara, esse é um bom ponto para começar, porque finanças, via de regra, está associada a controle. Finanças, via de regra, está associada àquele profissional que está olhando e dizendo, isso aqui está errado, isso aqui deu um problema, tá vendo, tem uma perda, eu falei para não fazer. E essa é uma visão extremamente antiquada, extremamente, por uma razão muito simples. Finanças deveria ser aquela área, deveria ser liderada por uma pessoa que tem condição de olhar de uma forma muito transversal e dizer, cara, isso aqui é muito diferente, acelera a 1000 km por hora. Então, finanças não é sobre controle. Finanças é sobre dizer, concordo que aqui é o melhor caminho, acelera. Ou seja, as pessoas historicamente se acostumaram a ver uma empresa no Brasil crescer 5% no ano, 3% no outro, corta o custo para poder eliminar o efeito de inflação e assim vão tocando a vida. E isso levou a gente no Brasil para um senso comum. Que senso comum é esse? As empresas brasileiras não são globais, as empresas brasileiras não são grandes. Cara, a gente é a 9ª maior economia do mundo. E você conta nos dedos de uma mão quantas empresas brasileiras lideram uma cadeia de valor global. A gente é muito medíocre nesse sentido. E em grande medida é por causa desse profissional de finanças. Que prefere dizer, não, fica assim, a gente corta o custo, vai ter dividendo no final do ano. E a empresa fica naquela toada simples, boba. Então você acha que o problema está na parte de educação ou na parte de negociação que os donos fazem com as áreas de finanças? Cara, eu acho que tem 2 efeitos aqui para mim. Tem um para mim que tem um efeito cultural. Nós no Brasil não fomos criados para crescermos muito.
Nós no Brasil não somos criados para criar empresas ultra ambiciosas. Os nossos pais não dizem isso pra gente via de regra. Eles diziam, não, vai lá, presta medicina, presta um concurso público, vai trabalhar para uma grande empresa. É um discurso muito ligado ao risco. Por quê? Porque historicamente o Brasil é um país com muito desemprego, com pouca oportunidade, com crédito caro. Então a gente foi educado para ser avesso a risco. E aí tem um segundo elemento que é a pessoa quando tem uma empresa grande, chega num certo estágio, ela se preocupa muito mais em tirar o dividendo e construir um patrimônio no nível da família do que necessariamente enxergar o mar de oportunidade que existe no Brasil. E aí o profissional de finanças vira quem? Vira o leão de chácara. É o cara que fica, opa, vou contar pro dono, hein? Ó, tá gastando aí, hein? E o cara fica preocupado com coisas que não fazem o mesmo sentido. Cara, esses dias eu tava com uma das pessoas, um dos maiores empresários desse país. E sabe o que ele disse pra mim? Ele disse, o meu CFO sabe exatamente o quanto eu gasto de telefone por mês na minha empresa. Eu disse, e você tá ganhando o que com isso? Um dos maiores empresários desse país. Um dos 5 maiores empresários desse país. Disse, o meu CFO... Cara, é sério que é aí que você coloca o tempo do cara que consegue olhar as alavancas e dizer, porra, acelera que isso aqui vai dar certo. Não faz o mínimo sentido. Animal. E o que fazer para essas pessoas da área financeira? Porque a gente tá falando, imagina que a gente tem empresas pequenas, médias e grandes. Cada uma é uma regra ou todas tendem a ser igual? E o que fazer para esses profissionais de finanças se tornarem profissionais de growth, ou que pensam na perspectiva de crescimento, de vou colocar aqui, vai render mais, vai crescer mais? Cara, eu acho que o maior problema que eu vejo é que os profissionais de finanças costumam usar uma ferramenta para avaliar tudo, né? Então é como se você pensasse assim, cara, eu vou avaliar o meu relacionamento com a minha namorada quando eu tenho 18 anos, quando eu tenho 25, quando ela é minha noiva, quando ela é minha esposa. Então, cara, você não avalia o relacionamento que você tem com a pessoa com a mesma régua quando você namora ela com 18, com 20, quando você é noiva, quando você casa, quando você tem filho. Essa régua ela tem que mudar ao longo do tempo, porque são outros valores. E esse é o erro que comete o profissional de finanças. Ele pega um negócio que já está maduro, que já é gerador de caixa, e analisa e diz, vou tirar a eficiência daqui para gerar mais resultado. Tá perfeito. Aí na outra ponta, ele vai lá num negócio que está nascendo, num teste, numa inovação, e usa a mesma ferramenta. Então, eu vou te dar um exemplo. É muito comum um vice-presidente de finanças de alguma empresa me ligar e falar, e aí, cara, tudo bem? Tudo bem? Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você faz para poder avaliar a inovação aí? Você usa TIR? Cara, TIR é algo que você usa no que você enxerga efetivamente. Como é que eu uso o TIR em inovação? Qual que vai ser o resultado da inovação? É bom ou ruim? É rápido ou devagar? Sei lá. Você usa TIR para avaliar a inovação? Não faz o mínimo sentido. O que é TIR? TIR é a taxa interna de retorno, né? Se eu investir nisso aqui, quanto que vai dar de retorno ao longo do tempo? Pô, eu consigo fazer isso numa loja. Consigo fazer isso numa rodovia, consigo fazer isso num produto que está no mercado. Como é que eu faço isso quando eu penso um produto novo e falo, será que eu invisto aqui 50 mil reais para ver se vai dar resultado? Você não tem a mínima noção. Então, a ferramenta de avaliação não pode ser a mesma. Ou seja, isso nos leva para um conceito que a gente usa muito dentro do iFood de ambidestria. Tá, explica mais. Explica mais isso para as pessoas ficar mais claro essa parte de uma pessoa de finanças, ela atuar como uma pessoa de crescimento ao mesmo tempo. Ela não olha só para reduzir custo, reduzir gasto. Ela olha para onde ela gasta o dinheiro melhor. Exato. Então, pensa o que é uma pessoa ambidestra? Ambidestria é a chance, não a chance, mas a capacidade que você tem de fazer duas coisas que parecem opostas. Então pensa, o ambidestro é a pessoa que usa a mão direita e esquerda. É estranho você ver uma pessoa que escreve com as duas mãos, que chuta com os dois pés. Isso é ambidestria. O que é o profissional ambidestro em finanças? É o cara que consegue olhar para algo maduro, a loja que você tem, que passa todo mundo em frente, que entra lá, que compra todo dia, você consegue pagar o aluguel, as pessoas e sobra um dinheiro. Esse é o profissional que está olhando algo maduro. Então essa loja deveria ser assim, deixa eu cortar mais um pouco de custo aqui, ou deixa eu fazer uma promoçãozinha para... Do outro lado,
você tem coisas que você está testando. Pô, será que se eu levar essa loja para o mundo digital vai dar certo? Será que se eu levar essa loja para um shopping dá certo? Se eu transformar ela numa franquia dá certo? Se eu levar ela para um quiosque dá certo? Você tem testes. Eu não posso analisar o resultado inicial disso aqui com essa mesma lente. Eu preciso olhar isso aqui e dizer, cara, como é que eu em finanças viabilizo isso? Pô, eu posso fazer o seguinte, e se eu disser pro cara, testa tudo que você puder da forma mais simples possível. E o primeiro resultado que eu preciso encontrar é um resultado que o cliente fala, uau, isso aqui é foda, hein? Porque se o cliente falar isso, pô, tem uma boa chance dele querer pagar por algo. Ótimo. Pô, vamos pro segundo estágio? Cara, agora você pode gastar um pouquinho mais. O que você precisa encontrar aqui é uma conta que fecha. Qual que é o preço? O preço é R$10, é R$8, é R$12? Quanto custa? Pô, fiz um negócio que o cliente ama, pô, achei agora o resultado. Pô, o resultado financeiro. Ficou de pé? Puta, vamos escalar esse negócio. Mas financeiro nunca começa pelo resultado do cliente, via de regra. Ou seja, ele tenta analisar algo que está começando com a mesma ferramenta que ele está olhando algo já consolidado. Ele não vai conseguir expandir a empresa dele nunca. Mas esse, no caso de executar essa parte, se você é uma pessoa da área financeira, você analisa isso com quem está fazendo o marketing ou gasto comercial, ou gasto de mídia, para ver onde o dinheiro vai. Deixa eu tentar traduzir aqui para as pessoas. O que a gente está falando assim, o Diego ocupa hoje uma posição de vice-presidente, né, de finanças, mas o Diego está olhando para áreas, claro que ele olha para a área de gasto, olha, mas ele olha também muito para a área de aquisição, né, a área de geração de receita e para onde o dinheiro vai ser investido, o canal de aquisição onde vai ser investido, onde vai gerar mais receita, ou LTV para a empresa, ela vai fazer ela crescer mais ao longo do tempo. Mas a pergunta você não essa área de finanças não executa isso? Não. São as outras áreas que executam. Exato. Então é isso. Então você analisa, você sabe ler, você sabe liberar o que cabe e o que não cabe, você que faz isso, mas quem executa são a área de marketing, as áreas de performance e por aí vai. Exato. Mas, cara, eu acho que mais importante do que isso é a forma como a gente reage aos resultados dessas áreas. Porque, veja, qual é a chance de algo que você está tentando pela primeira vez ter um resultado bom? É baixa. Baixa. Porque se fosse fácil, cara, você lançaria 500 coisas ao mesmo tempo. Certo. É baixa. Se a reação desse cara de finanças, que olha para um negócio já estabelecido, for a mesma quando ele olha esse teste aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai matar o teste na primeira tentativa. Porque não compensa. Claro que não. Por isso que você vê, quando eu estava explicando isso aqui, eu falei, a primeira reação que eu quero, o resultado que eu quero é o cliente dizendo, nossa. Não é nem o resultado em si. Não. Você quer o cliente dizendo nossa, porque depois você vai encontrar um fit, um modelo, Exato. um lucro. E pode ser que eu não ache ao longo da jornada. Mas aí faz parte do teste, faz parte do do processo. erro, tá tudo certo. Mas eu não posso matar isso por um resultado financeiro inicial. Então o que eu vi na minha vida inteira pré essa nova economia? O cara ia lá, começava. Ah, tá vendo? Ó, deu errado. Olha lá. Primeiro não vendeu nada esse primeiro mês aí, ó. Falei, não, esses negócios, essas ideias que esse povo tem. Pô, matou, acabou. Você já está criando um ambiente que vai minando todo esse processo de teste, de inovação, de criação, de geração de receita nova. Legal. Deixa eu te dar um exemplo. O iFood começou com um modelo de negócios, que é o Marketplace, que conecta o restaurante com o cliente. Era isso que a gente fazia. Esse negócio, que até 2018 era 100% da minha receita, sabe quanto ele é hoje? 40%. E ele continua crescendo. Mas ele é só 40. O outro negócio que a gente criou em 2018 para 2019, que é a logística, hoje representa 30. Outro negócio que a gente criou em 2020, que é mercado, representa 10 a 15. E a fintech que veio em 2021, 10 a 15. Isso é growth. Agora, eu saí ganhando dinheiro na logística, eu saí perdendo muito dinheiro na logística. Mas o restaurante, que era quem contratava, falava, puta que pariu, resolveu meu problema. E o cliente, o consumidor, falava, caralho, a experiência mudou bizarramente. Próximo passo foi acertando o financeiro. Legal. O mesmo para grocers, que é supermercado, o mesmo para fintech. Então, esse é o ponto. Eu podia ter parado o iFood lá em 2018 por causa daquele negócio? Podia. A empresa ia ser 1/3, 1/4 do que é hoje, e eu tá ganhando dinheiro, e a gente ia falar, parabéns. E aí? E aí você ficou lá uma empresa medíocre.
Legal. O que que você fala? E isso que você já tá pegando, então, 2 pontos aqui. Primeiro é olhar para essa parte. Então, empreendedores que estão em casa, o que que você recomenda para quem quem tem uma empresa hoje, uma marca própria, um negócio que seja, e tem essa área financeira, o que que você recomenda fazer? Cara, o que eu recomendo é ter pessoas que têm a capacidade de conversar com você, dizendo: esse negócio que eu fiz aqui, essa loja, nesse shopping, cara, ela foi bem, tá estabelecida, a gente precisa avaliar desse jeito. Mas essa mesma pessoa, você tem que cobrar dela que quando alguém de expansão chega e fala: vamos testar um quiosque no shopping ao invés de uma loja, essa pessoa diga: vamos. Qual que é a métrica de sucesso? A métrica de sucesso é fazer com que mais pessoas cheguem no quiosque do que chegam tradicionalmente numa loja. Ótimo. Ou seja, você vê, é um raciocínio de business, não é um raciocínio financeiro. Tá. Puta, deu errado, ótimo. O que eu devia ter me garantido? Que o contrato não era de longo prazo para ficar gastando muito dinheiro. Deu certo. Cara, vamos fazer o financeiro ficar de pé agora? Mas como contratar essas pessoas? Qual o perfil delas? Essa é a ambidestria, cara. É você conseguir falar com Normalmente pessoas formadas em quê? Não tem. Não é sobre formação, não tem uma regra. É sobre perfil, cara. É sobre comportamento. É aquela pessoa que olha para algo e fala de um jeito, e olha para algo que parece a mesma coisa, mas está em outro estágio e consegue interpretar assim. Então é aquela pessoa do relacionamento. Sabe aquele amigo que fala assim: cara, com a namorada era assim, agora ela é minha noiva, agora é minha esposa. E eu amadureço a visão dependendo do estágio. É isso. Legal. Né? Então, vou te dar aqui um outro exemplo. Se você tem pessoas extremamente pragmáticas, você não vai conseguir isso. Essa pessoa vai estar do lado de cá. Se você tem pessoas extremamente criativas, ela vai estar do lado de cá. Você precisa de pessoas que consigam te mostrar no dia a dia que o comportamento dela flutua dependendo da necessidade que você tem de avaliação. Legal, legal. Pessoas que não estão na parte financeira, eu brinco que é back e front. Quem é do front tende a ser mais comunicativo, criativo, vendedor. Quem é do back é mais gestão, mais controle, mais tudo. Então tem que equilibrar essas coisas. Equilibrar. Tem que legal. equilibrar. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta sobre essa participação do Big Brother, assim. Como foi pro iFood patrocinar o Big Brother e se valeu a pena? Deu ROI? Cara, então vamos lá. Primeiro, o Big Brother está dentro de um contexto muito maior, né? A estratégia de marca do iFood, ela considera hoje uma aproximação muito grande do dia a dia do brasileiro, da cultura do brasileiro. Então o Big Brother, ele é uma fatia disso. Então, se você olhar o plano maior, nesses últimos 18 meses, a gente foi um patrocinador importante do Rock in Rio. Por que o Rock in Rio? Porque é o maior evento de música do Brasil. Fomos do The Town. Por quê? Porque é a grande aposta de se criar o Rock in Rio em São Paulo. Fomos o maior patrocinador do Carnaval brasileiro. O maior patrocinador do Carnaval de Rua do Brasil. O maior patrocinador de blocos do Brasil. Você vê? Tô falando de povo, de gente, de dia a dia, de cultura brasileira. Fui o maior patrocinador do Prêmio da Música Brasileira. E fui patrocinador do Big Brother, que é o programa mais popular que existe no Brasil hoje. Então o Big Brother é uma fatia, né, de uma consistência que a gente vem fazendo de marca. Junto com isso, eu tenho um produto que eu estou trabalhando fortemente, que é a aproximação da comida barata. Né? Por quê? Porque eu vou descendo e tocando cada vez mais as pessoas da classe C. E para isso a gente usa um acrônimo, que é: o iFood é brasileiro, é bom e é barato. BBB. Então o que eu levei para o meu app para comunicar ao longo dos últimos 18 meses essa comida barata, que vai chegando na massa, é o Big Brother, é o BBB. Então tem toda uma composição. Deu ROI? Tem a mínima ideia. Como é que você mede ROI de branding? Não existe. Qualquer pessoa que disser que mede isso, ele está querendo criar um número para poder dormir bem à noite. Quer dizer que é pensamento de branding, não teve CTA, você não teve um pico maior naquele momento, e aí você associa aquele pico maior de pessoas, você pega isso ao LTV que essas pessoas veem e... Nem olho para LTV nesse caso. É claro que eu olho números, é claro que a gente vê se o tráfego aumenta naquele momento, se isso gera isso, se isso gera aquilo, é claro. Mas veja, eu não consigo associar de forma
objetiva Claro. um trabalho de branding com vendas. Por exemplo, pensa no Carnaval de Salvador. Foi o maior patrocinador do Carnaval de Salvador. Como é que eu vou dizer que o cara tá comendo só porque tá vermelho lá na Barrondina? Não dá pra dizer isso. Big Brother, que hora que acontecem as provas? 10h30, 11 da noite. 10h30, Ninguém pede mais nada. Ninguém pede mais nada. Então, Tá. o meu ponto não é esse. Onde é que eu meço isso? Eu meço isso em performance. Lá em performance eu sou muito chato. Mídia de tráfego. Ali Qualquer eu compra sou de mé. ultra. Exato. Sou muito chato. Agora, no branding, não. No branding, pra mim, o que eu tô trabalhando é reconhecimento de marca. Engraçado. Consideração de marca. O teu tamanho, por ser muito grande, talvez é algo mais intangível. Para mim, por exemplo, meus negócios, na Gami, por exemplo, branding é canal de aquisição. Canal de aquisição é brand. Tipo assim, a gente enxerga canais de aquisição como branding. Tipo, por exemplo, influenciador. Influenciador, ele é construção de marca. É pura construção de narrativa, construção de história, construção de movimento. E você paga pelo influenciador e ele gera um resultado. Então, eu brinco que, pô, a gente conseguiu crescer muito, por quê? Porque a gente conseguiu gastar com o canal de aquisição, gerar lucro, vender no site, vender em ponto físico e ainda construir marca. Então, esse talvez seja o grande desejo de todas as marcas. Mas olha aí, a ação que você está fazendo com o influenciador é para gerar venda, certo? Ela é feita para isso. Para isso. Isso. Você pode também fazer uma ação com o influenciador que não é para isso. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente está trabalhando já há alguns meses com o Fábio Porchat no iFood Benefícios, que é o cartão de vale refeição e vale alimentação do iFood. Não é para gerar venda. Por que não é para gerar venda? Porque o iFood é, hoje, uma das 5 marcas mais conhecidas do Brasil. Eu preciso fazer as pessoas entenderem que existe uma outra marca, chamada iFood Benefícios. E quando ela lê isso, ela entender que não é sobre ter um benefício no iFood. É sobre uma empresa de vale refeição e vale alimentação. Isso é marca, isso não é tráfego. Ah, Diego, eventualmente alguém foi lá e clicou num botão, ficou seu cliente. Acontece. Mas não é. Agora, eu posso também usar o Fábio Porchat para dizer clica aqui e... Posso, mas eu não estou usando para isso. Agora, acho que qual a diferença aqui? O branding, para mim, cara, ele é muito claro pelo seguinte. Dado o tamanho da empresa, o iFood vendeu ano passado 50 bi de reais. Dado o tamanho da empresa, quando eu uso uma ferramenta de branding, ela atinge o Brasil inteiro. Ela é ineficiente por natureza. Por quê? Porque o Brasil tem 5 mil municípios, eu atuo em 1.500 municípios. Tem 3.500 municípios que eu apareço na televisão. E não é nada. E não vai dar nada. Então, eu assumo a ineficiência. Eu não faço isso quando eu faço o influenciador, ou o Instagram, ou o Facebook, para pegar o cara no naquela bairro região. do Leblon, no Rio de Janeiro. Tá, legal. Assim, então esse fato de patrocinar o Big Brother é só uma sequência de uma série de patrocínios nacionais que vocês vêm fazendo. Uhum. E então vocês enxergam como verba. É uma verba que a gente vai investir e pronto. É isso. É isso. É isso. Legal. É claro e que... como é... É claro que, assim, quando você fala e pronto, parece que assim, a gente falou, beleza, gastou lá. Não, claro, mas... O que eu tento tirar disso são alguns KPIs, mas que não é para me dizer assim, você deveria então ter feito ou não ter feito. Do tipo, eu não olho para um KPI de venda quando eu faço lá o Big Brother. Mas eu começo a olhar, se eu tô falando aqui de marca, de consideração, de empatia, de conhecimento, o que eu tenho que depois é medir isso. Como? Então, a minha marca, eu faço isso, por exemplo, por meio de pesquisas. Então, quando eu faço nacionalmente algo e eu repito uma pesquisa 6 meses depois, as pessoas me conhecem mais, as pessoas me consideram mais, eu sou mais sinônimo de categoria, então eu tento capturar isso. Entendeu? Legal. E do ponto de vista de performance, hoje quais são os principais canais de aquisição assim do iFood? Cara, hoje... fala um pouco sobre, antes disso, até, desculpa, voltando um pouquinho mais, quais são os principais produtos hoje de forma, você falou rapidamente, mas fala assim, porque assim, quando a gente fala de iFood, você está falando de um serviço, certo? Que é um produto, mas é um produto intangível. Uhum. Quando a gente pensa em produto, tem de ter a mesma lógica, toda empresa tende a começar com um produto principal, um produto para escalar, a gente até conversou disso rapidamente lá na imersão, né? Que é que você se diferenciou dos concorrentes porque você ficou muito focado em um produto, tudo. Então, mas assim, quando a gente fala em produto, me fala quais são os principais produtos de vocês hoje, né? E quais são os canais de aquisição que você usa para cada produto, assim? Pelo menos os principais, assim. Cara, a gente precisa olhar de 3 ângulos diferentes, né? Porque
na prática eu não vendo para o consumidor apenas. Eu também tenho essa relação com o entregador, também tenho essa relação com o restaurante. Com o restaurante. Com o ponto, né? O começo. Então, assim, quando eu olho pro lado aqui de quem fornece, eu basicamente estou falando do restaurante, estou falando do supermercado, estou falando de algumas lojas como pet shop, farmácia e coisas do tipo. O canal aqui de aquisição para todo mundo que é pequeno, é mídia performance, é internet. Buscar essa pessoa... todos os restaurantes, supermercados que são pequenos, Isso. basicamente performance também por osmose ali que eles vão indo. De alguma forma, né? Ou seja, eu vou ter um custo muito baixo para atrair. Tá. E aí, para essa turma que é maior, aí eu tenho um time de vendas tradicional que Quem faz é maior? aquele Um exemplo, trabalho. uma grande rede. Quando você pensa num Carrefour, numa Droga Raia, numa Cobase. É uma conta que você tem que cuidar e fazer vender. Isso, aí eu tenho um time comercial que tem lá a rotina dele de fazer o atendimento, de trazer essas pessoas. Legal. Então, esse é um lado. Do lado do entregador, o meu principal canal de aquisição também é a internet. Mas mais do que a internet, é o boca a boca. Aqui o boca a boca é muito forte. É o atendimento, é eles verem que tá valendo, tá compensando. Cara, é o boca a boca. É o cara chegar e falar, mano, seguinte, tô ganhando uma grana boa lá, cadastra lá. Então aqui eu não tenho muito esse custo de atendimento aquisição, ainda aí. que eu tenha. É um atendimento forte Isso. E aí quando eu vou pro consumidor, aí eu tenho uma vida muito diferente. Até 2020, meu grande foco tava em aquisição de cliente. Só que hoje eu vendo por ano para 50 milhões de brasileiros. Então, se você imaginar que a maioria dos brasileiros em casa pede para mais de uma pessoa, na prática eu não tô, porque mora mais de uma pessoa, eu não tenho 50 milhões de clientes, eu tenho 70, 80, 90 milhões de clientes. Ou seja, quando eu peço na minha casa, eu tenho minha esposa e meus 3 filhos. Então, sim. Entendeu? Então, na prática, eu não tenho Entendi. 50 milhões de CPFs, eu tenho muito mais. Você tem 50 milhões de cadastros. Isso, únicos. De 220 milhões de habitantes. Isso, exatamente. Puta Então, quando você faz essa conta e tira a classe D e E, eu praticamente vendo pro Brasil inteiro. Então, não é mais aquisição de cliente. O jogo mais... vamos pensar que tem gente ali assistindo a gente que são empresários que precisam crescer o negócio deles. O jogo de aquisição, ele tem que ser até que momento? Cara... Até que momento eu olho para aquisição, olho para retenção, aqueles 3... Aquisição, conversão e retenção. Conversão tá olhando o tempo todo, para tudo que faz. Cara, acho que essa resposta ela sempre vai começar pelo tipo de negócio, né? Porque negócios são muito diferentes. Por exemplo, para mim, eu tenho um negócio de frequência alta. Então a minha retenção tem que ser alta por natureza. Porque senão não faz sentido. Senão o seu serviço não é bom. Quem vende imóvel, cara, não tem retenção. Não tem retenção. O cara vai comprar um imóvel a cada 20 anos. Então, Vamos pensar no varejo. Isso tem que ser ponderado, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo é aquisição de cliente, tirando o meu caso e de outras poucas empresas que tocaram o Brasil todo já, ele deveria ser olhado sempre, desde que a sua retenção esteja acima daquilo que você acha que é um patamar saudável. Porque senão você só está enxugando gelo. Então, para mim, a grande discussão de aquisição, ela é menos aquisição e mais a retenção, que é o que é o seu patamar saudável? X. Aí cada negócio tem o seu. Cara, todas as vezes que você estiver abaixo dele, você não deveria estar adquirindo mais cliente. Senão você só está enxugando gelo. Você está atacando a coisa errada. A coisa certa a atacar é retenção, não é aquisição. Porque senão você só está enxugando o gelo. Ah, Diego, dá para ganhar dinheiro mesmo assim. Eu sei, mas você não vai chegar onde você precisa. Por quê? Porque você não empilha. Né? A retenção que te permite empilhar ao longo do tempo. No meu negócio especificamente que tem frequência, aí eu vou para esse terceiro ponto, que é frequência. Como é que eu faço uma pessoa que come 90 vezes por mês comer 4, depois 6, depois 8, depois 10? Então, olha que interessante. As pessoas hoje mais maduras no iFood já comem 20 vezes por mês. Peraí, vamos lá. Pra gente ir traduzindo pra turma, porque é bom a gente... O brasileiro come em média 90 vezes por mês. 3 vezes por dia, exato. 3 vezes por dia. E aí, hoje a média do iFood... É quase 5. Quase 5 no mês no que mês, ele pede. A média. A média, tá. Os mais maduros, aqueles que mais já estão na casa dos 20, 30 vezes por mês. Tá. Mas, porra, você tá num negócio extremamente maduro, ao ponto de você ter uma leitura muito boa Não é um disso. negócio maduro, não. Eu cresço mais do que praticamente todo o Brasil, que você conhece de número mas público. quando eu digo maduro de gestão. Ah, sim. Gestão. Sim. E aí pensa o seguinte, pensa quem tá assistindo a gente talvez não faça esse controle de retenção.
que seria o primeiro passo que você recomendaria para uma pessoa? Tô falando, vamos falar de alguém de varejo, ou de e-commerce, loja física, um CRM? Cara, acho que o primeiro passo é o CRM e junto com ele é uma boa organização dos seus dados, da informação. Então, cara, eu conheço muito negócio que o cara não consegue enxergar o usuário único. Ele não consegue ter uma forma de dizer, ó, esse cara aqui é esse cara por causa do CPF, ou por causa do número do celular, ou qualquer coisa que seja. Porque não tem CRM. Então, assim, essa composição do CRM como sistema, como ferramenta, mais uma boa organização de dados dentro de casa é crucial. Porque Ou seja, mesmo que ele seja pequeno, mesmo, para agora e vai olhar para isso. sem dúvida alguma. Senão você eventualmente você só tá enxugando gelo, cara. E aí você tá fazendo um esforço enorme, gastando muito do seu tempo, da sua energia, e seu negócio não cresce. Não cresce por quê? Por causa disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui de eu tenho um amigo que tem uma confecção. E essa confecção vendia primariamente uniforme para escolas. Um belo dia ele falou, cara, todos os pais que vêm aqui comprar, eles têm voltado, ano após ano. O que significa? Significa que o cara chegou no máximo que dava. Ele adquiriu os pais dos colégios e esses pais voltam lá todo ano. Ele tem uma frequência anual, né? Porque você compra o uniforme pro teu filho uma vez por ano. Beleza. Então, esse cara esgotou. Mas veja, ele só descobre isso e depois vai fazer o segundo ciclo dele, que agora é vender material esportivo, depois que ele descobriu isso aqui. Tá. Você vê, se ele não soubesse essa informação bem feita, bem catalogada, ele talvez tivesse ido para o segundo ciclo quando esse não tivesse ainda maduro, o primeiro não tivesse maduro, pronto, e aí ele perderia foco. Porra, animal. Eu acho que isso é bom dar um ponto de atenção. Então imagina quem tá assistindo a gente, dono de empresa, tem lá 30 produtos, 20 produtos, e às vezes ele não tem uma clareza muito grande da retenção dele, de quanto ele pode vender esses produtos para a base dele. Exato. E ele tenta, às vezes, criar mais produtos e soluções, produto, serviço, e, na verdade, ele está gastando energia, porque criar uma nova solução, um novo produto, é um gasto de energia. Sem dúvida. Onde ele poderia gastar menos energia vendendo os produtos que ele tinha para a base dele. Total. Porra, animal isso. E aí é o que vocês fizeram muito bem. Foi, total, porque lá, até 2020, a gente só fazia restaurante. E todo mundo falando, não, vai ser um super app. Conta essa história daí. Eu até... Vê que coisa maluca. Em 2020, acho que foi em 20, quando a Rappi chegou no Brasil, acho que era a Rappi, a laranjinha, Rappi Glovo, quando chegou no Brasil, eu fiz uns stories no meu Instagram. E eu expliquei isso. Chegou agora, a Rappi, quem investindo mais dinheiro, né? Porque né, num jogo como esse... O dinheiro, na maioria das vezes, vence. Não é? Em tese, sim. Sim. Não, talvez é não uma arma poderosíssima. É uma arma poderosa, porque quando você tem muito dinheiro, você queima. Acontece que o outro não queima e ele não adquire. Você adquire atenção, ele perde. E com o tempo... Desde que ele retenha. E foi exatamente esse o erro de boa parte das empresas que fizeram isso. O que elas fizeram? Vieram com um caminhão de dinheiro, em especial aqui do lado do restaurante. Eles vieram, se eu levar a oferta, ela foi exclusiva minha, o cliente vai querer vir aqui, verdade, não é? Traz o restaurante. E foi até, em certo momento, conseguiu gerar essa atenção, esse nível de fazer as pessoas baixarem o aplicativo, das pessoas entrarem, de ter os entregadores. Conseguiu fazer isso? Conseguiu. Qual é o problema? O problema é que tudo que você traz com dinheiro, ele só fica até o dinheiro durar. Então, pensa, quando você traz um restaurante, você chega eu vou te contar um caso real que aconteceu de uma dessas empresas. Esse caso você pode multiplicar ele por 1000, que aconteceu igual, de várias empresas desse setor. Você chegava pro restaurante e falava assim, cara, quanto você fatura? Cara, 5 milhões de reais por ano. Beleza. Quanto você dá de resultado? Eu falei, cara, no final sobra pra mim 800 mil reais no ano. Bom, né? Bom. Eu te dou 5 milhões pra você vir pra mim e assinar uma exclusividade comigo. Aí o cara saía do iFood, porque ele falava, caceta, eu tô recebendo de uma vez o que eu faturo no ano. Faturo. Em termos de resultado, cara, anos de resultado. O cara falava, demais. E ele saía do iFood e ia pra outro lugar.
que acontecia? Quando você leva o restaurante, mas você não tem tráfego, o que acontece com o restaurante? Ele começa a morrer. Então você imagina que você tem um restaurante. Você tá entendendo? Não tem solidez, ele começa a morrer. Você recebe gente na rua e recebe no online. Aí você vai para um outro lugar, o online diminui muito, você só recebe na rua. Aí você começa a olhar para o seu vizinho e o seu vizinho cada vez vendendo mais no online. Você que é o consumidor, cada vez mais está prestando atenção nessa marca. 2, 3, 4 anos depois, cada vez mais pedindo porque você está acostumado aqui. Acostumado. O que começa com esse cara? Esse cara começa a perder espaço. Dentro do iFood, a gente chegou a ter uma planilha em que a gente escrevia: esse restaurante saiu hoje. Quando é que você acha que ele vai voltar? Ah, acho que ele volta em 3 anos. Não, acho que ele volta em 2. Acho que ele volta em 9 2. meses. A gente ficava fazendo isso. Por quê? Porque não era sólido. A gente sabia que o restaurante ia voltar. Dos restaurantes que saíram do iFood, sabe quantos voltaram? Todos. Sem exceção. Todos voltaram pro iFood. Mas vocês tinham essa clareza naquele momento de turbulência? A gente tinha. Sabe por que a gente tinha? Vocês tinham essa clareza porque vocês tinham dominância dos dados? Beleza, mas você sabia que os players estavam queimando? Cara, a clareza pra nós, ela sempre veio de 2 coisas. Uma, foco. Cara, quando você olha pra todos os players que vieram pro Brasil, eles tentaram fazer várias coisas ao mesmo tempo. Robson, você não vai me convencer que você é o cara que tem as melhores pessoas do mundo aqui. Você não vai me convencer disso. Não existe isso. Nem eu tenho, nem você, nem ninguém. Não funciona assim, cara. Gerir uma empresa é muito mais complexo do que você achar que você tem as melhores pessoas e que você vai conseguir fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não existe isso. Nunca existiu isso. Nunca existiu isso. Quer dizer, então, que vocês focaram em restaurante, fizeram o usuário ficar focado, fiel ao seu aplicativo, o consumo, porque quando você pede, aquilo ali funciona bem para restaurante, porque se você pensar um usuário, ele tem que consumir coisas. Restaurante é uma, supermercado é outra e compra de outras coisas é outra. Se você garantiu que ele estava ali em alimentação e fazia aquilo ali muito bem, você sabia que você tinha a atenção do usuário usando o seu aplicativo, você não ia perder. Cara, mas eu vou descer um degrau pra te falar um negócio que tá por baixo disso tudo. O meu negócio é um negócio que tende a ter um nível de serviço muito ruim. Por quê? Porque eu não controlo as pontas. Tá. O restaurante, se ele falar, esqueci de comprar mussarela, vou ali comprar, já volto, e atrasar 20 minutos o prato, o que eu posso fazer? Nada. Tá, mas você tem um sistema de avaliação absurdo. Sem dúvida. Mas, cara, um sistema de avaliação ele demora anos para poder ficar de pé. Bom, suficiente. E o entregador é a mesma coisa. É problema. O entregador fala, cara, eu vou encostar aqui para terminar de ler um negócio que eu tava lendo na internet. Tá. Ele para. Então, o que eu quero dizer para você, a tendência desse negócio, quando você não foca, é que o serviço seja ruim. Então, por que eu foquei? Para fazer o melhor serviço possível. Não, e é foda. Não, cara, assim, os números mostram isso. Os números mostram, assim, sim. Não... Então, o que aconteceu no final? E demorou, e trabalhou muito pra isso. Muito. O restaurante... Restaurante, o restaurante e não saiu no disso. final chegava e falava, cara, porra, funciona melhor aqui. Pô, vende melhor, o serviço é melhor, dá menos fraude, dá menos perda, dá menos isso, você não atrapalha a minha marca. Pô, aí na ponta do entregador, porra, aqui é fácil de entrar, eu entendo como é que eu sou pago, o dinheirinho cai no dia certo. É melhor pra cadeia, é melhor pra todo mundo da cadeia. E pro usuário isso. também. Aí o que a cadeia vai fazendo? A cadeia vai falando, não, eu prefiro ficar lá do que ficar aqui. E aí, eu vou trazendo isso pra cá, E não dava pra dividir pra 2. Isso que é... Cara, então assim, o foco foi o ponto principal aqui. Então a pergunta, você acha que daria pra dividir pra 2 se talvez as outras marcas ou a outra principal tivesse sido focada? Cara, no mundo inteiro, a divisão é muito próxima de meio a meio, exceto o Brasil. Olha isso. No mundo inteiro, exceto Brasil e China. Ou seja, era possível. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Que bom. Então, por isso que, de novo, só voltando assim, dinheiro é muito importante. Mas, cara, se você no final não consegue reter, você tá enxugando gelo. Então, você que é empreendedor, tem uma marca, tem varejo, tem e-commerce, você já vai sair desse podcast aqui e construir um time de retenção, ter um CRM, ter uma área de dados para você poder crucial. Ler. Legal. E, pô, muito bom. E eu acho que também, eu super concordo com isso, a gente tá num momento muito disso, a gente tá vivendo isso já há uns 2 anos e... Sem dúvida, e acho que quando você tem uma clareza muito grande da tua retenção, você pode pagar mais caro para adquirir. Talvez não hoje vocês que já são grandes, mas, pô, vocês são iFood, é uma exceção. Mas pegar o Brasil todo, são empresas de 1, 2, 3, 10 milhões mês e por aí vai. O cara que fatura 500 mil mês,
é sim um jogo. Quanto mais ele entende a retenção dele, mais ele pode adquirir. Então, quer dizer que ele tem que entender de retenção do dia 1. Sem dúvida alguma. Cara, vamos pegar o exemplo de comida aqui, mas vamos sair do ambiente iFood online e vamos pro físico. Se você abrir uma padaria hoje, você precisa controlar a retenção. Nossa. Você precisa controlar a retenção. Cara, a sua padaria é um lugar de passagem que as pessoas tomam café antes de ir pro trabalho porque você tá numa área comercial? Sim. Você precisa trabalhar para controlar isso. Você precisa ter certeza que o Robson vai todo dia tomar o cafezinho dele lá. Não, total. Você precisa ter essa cabeça. E aí entra uma série de ferramentas, instrumentos, ideias, enfim. Mas o Brasil não tem isso. É pouco. Concordo que é pouco. Mas pouco porque o mercado, ele é assim. Porque você parar pra pensar, se você nos Estados Unidos não pensar assim, você tá morto. A gente não é ambicioso no Brasil, cara. Mas será que é porque ainda tem muita oportunidade por ser um país subdesenvolvido? Cara, a gente no Brasil não pode dar um passo em falso. Se você der um passo em falso, tomou um empréstimo, os juros é caro, você quebra. Se você der um passo em falso e, cara, a sua operação deu um prejuízo aqui, você vai atrapalhar aquela que estava dando. Brasil é difícil demais, cara. Burocracia, enfim, parte tributária, tudo é complexo no Brasil, cara. Talvez por isso que... Talvez seja mais fácil empreender aqui do que lá fora, ou não? O que você acha? Cara, eu acho que é mais fácil achar oportunidades aqui. Isso. Eu acho que é mais difícil o processo em si. Você imagina um cara que vende produto trabalhando com ICMS no Brasil inteiro. Confusão do caceta. 200 ICMS espalhados pelo país. É verdade. Loucura, cara. Loucura. Legal. E, cara, me diz uma coisa. Sobre a cultura, falando de cultura agora, de gente... O que vocês tinham de premissas no começo, quando criou o iFood? Se mantém a cultura até hoje, que a gente fala assim, né? O Culture Code, um código de cultura, quando uma empresa constrói, é muito do que ela é e o que ela quer ser, né? É válido vocês colocar no manual de cultura quem vocês querem ser, quem vocês querem se tornar. A cultura do iFood, qual era a cultura lá no começo? O que vocês pensavam? Cara, a cultura no começo do iFood era uma cultura de bicho, tem que fazer do jeito que der. Porque era uma empresa pequena, uma empresa que não tinha muito recurso, era um negócio que era novo, né? Tava começando, cara, internet. Como é que as pessoas pedem pizza que ano em que casa começou? sábado à noite? 2012. Tá. 2011. Então, assim, cara... E aí, você tem esse negócio que você falou que eu acho importante, né? A cultura é e o que ela quer ser, né? Você vê, o iFood começa como uma empresa que tinha um call center, que... As pessoas acessavam uma página de internet, faziam um pedido e esse call center mandava um fax lá pro restaurante. Porra. O que ele resolveu na prática? O que o iFood resolveu naquela época foram duas coisas. Uma foi o telefone ocupado. Se ligava pro restaurante e tivesse alguém falando, você não conseguia falar com ele. E o segundo era o cardápio. Você ligava pro restaurante e falava... Tem pizza de calabresa? Tem. Vem com cebola? Sim. Não. Você ficava perguntando, porque você não sabia o que tinha. Você não viu o cardápio? Você me fez lembrar, cara, quando a gente ligava pra pedir coisa. Aí dava ocupado, você ficava esperando. Alguém, aí você ficava tentando, né? Ficava dando ocupado, até se você conseguisse ser entendido. Tá. Era uma loucura. Mas aí o que eu queria te falar? Depois a gente migra pra isso aqui, ó. Celular. 2014, 2015, tá. E aí, aqui começou a ficar claro pra gente a questão de inovação. Porque, cara, em 3 anos você sair de um negócio que tinha um modelo de negócio X e ir pra um negócio que tem um modelo de negócio Y, cara, é raro isso acontecer. Eu não sabia disso, vocês transcenderam, então, é interessante isso. Era internet com fax e call center pra celular. Eu achei que vocês já tinham nascido geração smartphone. Não. Loucura, né? E aí que vem a inovação um pouco de, porra, peraí, a gente é inovador. Pô, fiz uma mudança aqui. Aí vem 2018 a logística. Que era, eu paro só de transacionar aqui nessa conexão e, cara, passo a ter uma operação com, hoje, 350 mil entregadores. Então é um outro negócio, é um outro modelo de negócio. Então a nossa cultura, ela foi, isso para dizer o seguinte, ela foi se moldando. Então, por exemplo, a questão da inovação, ela veio ao longo do tempo. Ela não nasceu lá no D0, ainda que tenha sido uma inovação que foi feita na época, sim, sob a ótica de modelo de negócios. Tá. Mas sob a ótica de tecnologia, não foi uma inovação. Depois a gente adquire esse skill. E assim a gente vai adquirindo. Por exemplo, hoje a gente tem uma cultura de... Um dos valores nossos é foco. Quando eu comecei, eu não tinha. Precisava discutir foco, eu nem tinha dinheiro direito. Então, eu ia ter foco por natureza, porque eu não tinha dinheiro. Tá. Hoje eu tenho que discutir foco intensamente para as pessoas entenderem isso. Gasto de energia com que vai levar o crescimento, que está em alinhamento com o futuro e foco. Exato.
E essa cultura de vocês hoje, como é que vocês fazem para reter talentos? Vamos começar pelo começo. Para contratar gente. Pensa que a gente fala muito de cultura. Hoje, acho que até o tema cultura tem sido mais desenvolvido, tem sido mais claro e traduzido para as pessoas, né? Vocês têm alguma estratégia, assim, que funciona muito de cultura na hora de contratar as pessoas e contratar certo? Cara, eu acho que a estratégia para se contratar bem é você vender o que você realmente é, né? Então, por exemplo, se eu te falo assim, cara, eu sou uma empresa estável, linear, vou te pagar bem, poucas pessoas são demitidas aqui. Se eu te falo isso e eu sou isso, eu deveria atrair as pessoas que estão buscando isso. Legal. O problema é que eu acho que a maioria das empresas, ela é idiota. Ela vende algo para tentar atrair a pessoa e ela não é necessariamente aquilo. E aí o que você cria? Você tem dificuldade de retenção, você cria um problema. Claro que você cria um problema. Não fala a verdade sobre os reais problemas da empresa. Cara, é tipo você começar a sair com alguém e parecer ser um cara super legal e depois ser um cara chato. É claro que não vai dar certo esse namoro. Óbvio. Então quer dizer, começar falando dos seus defeitos é um caminho? Cara, falar a verdade. Então eu vou te dar um exemplo. Vira e mexe, alguém me convida pra poder ir lá na empresa, conhecer, bater um papo, trocar uma ideia. Aí eu vou lá, cara, tá escrito assim na parede. Nossos valores são empreendedorismo. Aí eu pergunto, o que é pra você esse valor aí? Aí a pessoa explica, parece o Wikipedia falando. Merda, não quer dizer nada. Pra não nós, foi ele que colocou, mandaram colocar e escreveu. Cara, pra nós empreendedorismo é um valor. Na entrevista a gente fala, cara, isso pra nós é um valor. Sabe o que significa empreendedorismo? A pessoa fala o quê? Eu falo, empreendedor é aquele cara que se fode 80% do tempo. Você conhece empreendedor que não se fode 80% do tempo? Não existe. Nunca ouvi. E aí nos 20 que ele não se fode, ele cria negócios super legais. E aí ele cria o negócio cresce, vai dando certo e etc. Mas 80% do tempo é se ferrando. Se a sua cultura é empreendedora, você provavelmente vai se ferrar dentro daquela empresa 80% do tempo. E o se ferrar no bom sentido. Sim. Cara, vai ser difícil, é difícil entregar, a meta tá distante, porra, a solução para aquilo é um negócio que você não domina, e você tá sempre dizendo, porra, tô devendo. Se você é uma pessoa que entende isso bem no processo de contratação, é difícil que você se frustre lá dentro. Se eu não te explico isso bem, o que vai acontecer é que você vai entrar e falar, porra, toda hora tem alguém dizendo que eu não tô dando certo, toda hora estão dizendo que eu não tenho resultado. Muda tudo o tempo todo. Exato. Então você entende assim, você precisa vender a realidade, cara. Vender a realidade. E a realidade, ela é dura, né? Não existe realidade fácil. Legal. Então, cara, esse é um primeiro ponto. O segundo é, as pessoas que geralmente vêm, elas ficam. Por que elas ficam? Porque o que a gente vende é uma verdade. Então, eu vou te dar exemplos práticos. Eu tenho uma cultura empreendedora, certo? Certo. Quantos comitês eu tenho dentro do iFood para aprovar remuneração? Nenhum. Quantos comitês do iFood eu tenho para poder aprovar inovação? Nenhum. Não existe comitê para isso. Eu sou empresa empreendedora, cara. Não preciso de comitê. Eu preciso ter pessoas com bom senso que conseguem tomar essas decisões. Stock option, dar a participação da empresa para as pessoas. Quantos comitês a gente tem para poder aprovar isso? Nenhum. Não existe comitê para isso. Não existe comitê para isso. Mas foi feito um planejamento estratégico para isso, para poder... Mas a pessoa toma a decisão na ponta. O que eu só defino é a condição de contorno. Ó, pessoal, a gente vai ter tanto para poder distribuir para as pessoas. Vocês vão ter agora que distribuir. Tem que ter bom senso. Pô, estourou. Conversem e se resolvam. Vocês são empreendedores, porra. Peraí, então quer dizer que... Vamos tentar levar até para a realidade. Você define os bônus ou os prêmios anuais de acordo com uma meta estabelecida. Isso. E divide por área esse bônus ou por liderança, tipo isso. Tipo isso. Tá, exatamente. legal. Mas e aquele cara é como se fosse dono da unidade dele. Total, 100%. Cara, eu falo muito isso também. 100%. Eu falo isso. Eu não me meto nas coisas dos outros. É. Eu colaboro com os outros. Sim, mas não me meto. ele é empreendedor, aquele diretor, aquele Total, VP. Ele toma a decisão. Então, vou te dar um exemplo típico de empresa grande. Empresa grande vem e fala assim, o time de RH vem e fala assim, não, agora tem esse programa que a gente vai fazer. No iFood não existe isso. Como assim tem esse programa? Quem disse que o que você está pensando centralmente para desenvolvimento de pessoas se aplica a todas as áreas? Não. Na minha área, sou eu em conjunto com RH que defino o programa para minha área. Por quê? Porque a minha área tem necessidades diferentes da sua. Sua área talvez seja nova, pessoas estão entrando agora. Sim, total. A minha área talvez esteja estabilizada. Por exemplo, uma área de desenvolvedor. Tem nada a ver com a minha. Os programadores, eles pensam de uma forma. Claro. Diferente de quem é aquisição, Lógico. por exemplo. Então, quem que define isso? O empreendedor. O empreendedor, o líder, o dono daquela empresa. As pessoas, cara. Animal. Ó, o iFood tem 6 mil pessoas que trabalham lá. Quantas têm participação no capital social da empresa?
2.000. Eu te desafio a procurar no Brasil uma empresa que tenha Sério? 1/3 das pessoas com participação acionária. Como assim? Te desafio. Não tem. Pô, não é empreendedor? Empreendedor tem que ter exposição ao equity, cara. É isso. A empresa valoriza, ele valoriza junto. A empresa desvaloriza, ele desvaloriza junto. Ponto. E quem construiu isso? Foi alguma... Porque assim, quem deve estar assistindo a gente deve ter perguntando, porra, como é que eu faço isso na minha empresa? Como é que eu faço para as pessoas... A gente tem algo ligado à participação dos lucros para lideranças, nível 1, nível 2, né, estratégica, tática. Mas você está falando de 2.000 pessoas, de 6.000, então... Tem participação no capital social, né? No lucro. Então, no lucro todo mundo tem. Então, mas isso é muito disruptivo. Ultra. Como é que você conseguiu criar isso? Foi alguma consultoria? A gente não contrata consultoria. Mas nunca contratamos uma foi consultoria de dentro? estratégia. Cara, a gente para raciocinar. Do tipo, cara, se eu quero uma empresa com essa cultura, quais são os elementos que fomentam o comportamento humano para ter... Aí criou um framework para isso, para criar regra. Aí ele vai aprimorando. Fatiou, fez direitinho e... fez. Aí às vezes dá errado, a gente vai lá e muda. Aí às vezes a gente descobre um jeito... porque é desafiador isso. Mas desafiador. Tá ok. Assim, não é sobre fazer algo que vai ficar bom hoje. É sobre fazer algo que vai se desenvolver ao longo do tempo. E então, que vai satisfazer as pessoas. Total. Animal. Aí você fala, por que as pessoas então ficam? Tá explicado. Porque você tá sendo transparente e você tá dividindo a fatia do bolo. Isso, tá lá, cara. Você pediu demissão, eu recompro sua participação na hora e você leva o dinheiro. Na hora, instantâneo. O que você diria para os empreendedores que às vezes não contratam gente boa? Bom, esse aí também tá bem para trás. O cara que não contrata gente boa com medo, isso aí é difícil falar dele. Mas o cara que segura e quer o dinheiro só para ele e não quer repassar para as pessoas boas, essa mentalidade de achar que só ele pode ganhar. Cara, assim, você pode fazer isso e ganhar sua grana, ficar rico, ficar feliz. Você não vai conseguir atingir o máximo do potencial que você pode criar num negócio. Por quê? Porque, cara, o ser humano, ele se movimenta por 2 motivos apenas. Não existe outros. Motivo número 1, alinhamento de interesse. Eu quero fazer algo e você também. Vamos fazer. Então, sei lá, um namoro. O garoto gosta de uma pessoa, aquela pessoa gosta do garoto, eles resolvem namorar. Alinhamento de interesse. Isso serve para todas as relações na vida. A outra é poder de barganha. Poder que você exerce sobre alguém. Você vira pra uma pessoa e fala, tem que chegar hoje 9 horas da manhã na minha empresa. A pessoa fala, eu vou, você tá me pagando. Isso é poder de barganha. Esses 2 elementos são os que movimentam as pessoas. Não existe outra coisa. Por que você respeita um policial que te dá uma multa? Poder de barganha. Por que você vai no aniversário do seu amigo? Porque vocês têm um elemento de interesse, vocês se gostam, vocês se dão bem, etc, etc. Então, o ponto aqui é o seguinte. Toda vez que você exerce poder de barganha, você está limitado ao que você acha que é certo. Porque você está exercendo o seu poder. Quando você alinha pessoas, você exponencia. Porque eu não só estou usando aquilo que eu tenho, mas eu estou usando o seu. É tipo você com seu amigo no aniversário. Pô, que legal isso aqui. Pô, que legal, que bom te ver e tal. Quando você tem que ir num lugar, porque o teu chefe te chamou e você não gosta dele, mas você tem que, sei lá, por algum motivo ir lá, você vai, faz aquela cara de merda lá que você tem e beleza. Então, cara, você precisa alinhar as pessoas. Então, vamos lá. Interesse de ambas as partes é cultura. Sem dúvida. É fit. É me identificar com o teu jeitão e a gente se identificar. Exato. É cultura, é da clareza. É isso. E o poder de barganha, que não é o correto, é você fazer alinhamento de interesses, no sentido de o que é bom pra mim e o que é bom pra você, muito do quesito financeiro e de conquista. O poder de barganha, cara, é eu mando, você obedece. Não, então, mas aí esquece o poder de barganha, isso tá errado. Pra crescer. Veja, não é que tá errado, mas assim... Em alguns momentos ele é necessário, né? Numa empresa alguém tem que tomar a decisão, tem que exercer o poder. Beleza. Mas no geral, alinhamento de interesse é o que movimenta. Os vetores têm que estar alinhados para uma direção, né? Então, é a gente se gostar por ser quem somos, por valores, por ideais e por aí vai, certo? E a gente alinhar esse interesse no sentido... Para buscar da busca. De forma comum. De forma comum. Exatamente. Que estamos buscando junto. Isso. Então, por exemplo, olha que interessante. A gente inova pra caralho. Eu te dei o exemplo aqui de 4 modelos de negócio do iFood que, né, fazem a minha receita crescer constantemente há 12 anos seguidos. Por que isso acontece? Acontece porque, como as pessoas participam
do equity da empresa, do valor da empresa. Elas querem criar algo que vai quebrar o do passado. Claro, quando o cara pega um negocinho e faz um negocinho pequenininho, bonitinho, ele fala, cara, mas isso aqui vai dar onde? Não vai dar lugar nenhum. Ah, não vou fazer essa porcaria. Não quero. Agora, se você é só um empregado, você vai falar, beleza, eu tenho que garantir meu emprego. Essa coisa bonitinha eu vou continuar fazendo aqui. Quer dizer que você cria uma cultura de inovação e de disrupção e de empreendedorismo e de pensar em levar um negócio pra frente, porque todo mundo faz parte do Também. grupo. Eu só adicionaria, em tudo que você falou, o pragmatismo também. E aí você vem pra ambidestria. Que é, isso aqui é muito bom, já tá maduro, dá pra poder... Faz, corta um pouco do custo, ganha eficiência e tal. Do outro lado, a gente precisa continuar crescendo, precisamos inovar, precisamos ver como... Legal. Então, aí você gera ambidestria. Olha o alinhamento de interesse como fica claro. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se pudesse perguntar assim, uma coisa, de onde vem o sucesso do iFood? O que você responderia? Pessoas, não tem outro. Cara, o iFood, eu te dei exemplo das mudanças que ao longo do tempo. Como é que eu faria isso sem essas pessoas? Não sou eu que faço isso. Não é o Fabrício, como fundador da Móvel, como fundador do iFood, que faz isso. Não existe isso, cara. Não existe, assim. Se fosse em torno dessas poucas pessoas, o iFood seria 30% que é hoje. É as pessoas certas o tempo todo, repetindo isso. São as pessoas certas se legitimando pra estar lá. Elas se legitimam. Não sou eu que digo, esse cara que merece ser isso. Ela que se legitima. Ela que entrega isso. Mas em algum momento o corpo diretivo, os heads, os VPs, enfim, eles defendem essa cultura quando às vezes ela está sendo desviada? Opa, quebra o pau. É comum. Às vezes a gente chega e fala, pessoal, a gente perdeu um pouco a mão, a gente tá uma empresa mais... Tá linearizando as coisas aqui, tá ficando mais soft. Então temos que ajustar? Vamos ajustar, então vamos ajustar. A gente vai lá e ajusta. Legal. Muda a comunicação. Mas sempre pensando os valores. Sempre respeitando isso. Legal. Nunca deixando de respeitar isso. Como é que o iFood olha pros entregadores, pros motoboys? Cara, assim, esses caras são cruciais em todos os aspectos pra gente. A gente gosta muito de ter assumido uma responsabilidade, que foi de melhorar a vida dos entregadores nesse ecossistema. E deixa eu te explicar por que essa responsabilidade. Do 1 bilhão de entregas que eu fiz no ano passado, sabe quantas são feitas pelos entregadores do iFood? 30%. Todo o restante é feito pelos restaurantes. Então, eu adoro essa cara que você está fazendo, que a maioria das pessoas faz isso. Fala, o quê? Você está me dizendo que não é você que entrega tudo? Mas entregadores do próprio restaurante, que pode também ser um motoboy. É um motoboy, provavelmente, ou é o primo, mas ou não é o cara filho. do iFood. Mas não é do iFood, eu nem sei quem é. Porra, eu não sabia disso. Eu pensei que eram uns 90%. Não. E por quê? Cara, porque o restaurante tem a opção de dizer, eu quero fazer minha entrega. E eu respeito essa opção. Às vezes ele prefere fazer, tá tudo bem. Isso é o que eu quero dizer sobre assumir a responsabilidade. Você vê, eu poderia me omitir, dizer, cara, eu não sou a maioria disso aqui. Deixa o negócio se organizar aí. Hoje, 100% dos entregadores do iFood tem seguro acidente, seguro de vida, tem seguro afastamento. Todos eles têm educação para se formar no ensino médio 100% custeada pelo iFood. Todas as mulheres têm seguro maternidade, licença maternidade. Todos eles têm acesso à telemedicina grátis. E por aí vai. Todos eles ganham, no mínimo, 150% do valor hora do salário mínimo. No mínimo. Ganham isso, descontado o valor da moto, os custos da moto. Quanto ganha quanto ganha um entregador hoje do iFood em média por mês? Cara, não dá pra responder assim, vou te explicar por quê. Porque dos entregadores do iFood tem 1/3 que trabalham 5 horas por mês. Tá. Tem 1/3 que trabalha 10 horas por mês. E aí tem 1/3 que trabalha 5 a 6 horas por dia, 5, 6 dias por semana. Que aí talvez seja o melhor quem trabalha terço para responder. Quem trabalha muito e enxerga isso como profissão. 2 salários mínimos já líquidos das despesas da moto. Peraí. Um entregador do iFood que tem... um entregador do iFood que trabalha em torno de 8 horas por dia. Isso. Ele ganha quanto? 2 salários mínimos líquido das despesas da moto. Porra. Sabe quem ganha isso no Brasil? 30% da população brasileira. 30% da população brasileira ganha 2 salários mínimos ou mais. Eu vou mais longe. As pessoas que te serviram no dia de hoje, o rapaz do valet, o segurança do prédio, o garçom,
a manicure. Essas pessoas não ganham 2 salários mínimos e não têm flexibilidade. Elas precisam acordar às 6 da manhã para chegar às 8 no trabalho. O entregador do iFood fala, não, eu que levo na creche, meu filho. Vou começar a trabalhar depois das 10. Ele tem a flexibilidade. Você acha que o iFood pode ser comparado em algum momento a modelo de negócio semelhante à do Uber? De alguma forma, sim. Porque, de alguma forma, a Uber dá flexibilidade para as pessoas trabalharem e o iFood dá essa flexibilidade para a pessoa trabalhar. Legal. Muito, muito, muito legal isso, assim. E eu não vejo o entregador criticar iFood, pelo contrário, Cara, e assim, quando tem um problema, vai ter umas fraudezinhas ou outra, acontece. Em qualquer lugar. Mas assim, o iFood na hora age. A maioria está satisfeita. A grande maioria dos entregadores está satisfeita. A gente vê que às vezes são pessoas que começaram ali a trabalhar ou é um momento de ganhar um dinheiro e assim... Você vê que são pessoas bem aleatórias. Não é uma pessoa assim, o típico homem daquele jeito que faz aquilo. Não, você vê que às vezes é um moleque roqueiro que tá com a roupa de rock. Às vezes é o cara que tá de tênis. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Porque essa é a beleza desse trabalho. Assim, pensa assim, cara, no passado, antes da existência desse tipo de relação trabalhista, que não é nem uma relação trabalhista, é uma relação de trabalho. Que foi evoluído, né? Foi. Mas, cara, no passado, pensa, uma pessoa quando, sei lá, perdia um emprego, como é que ela procurava emprego? Não tinha. Cara, ela tinha que sair andando, entregando o currículo no lugar, pedindo pro primo avisar não sei quem. Hoje, uma pessoa, ela fala, puta, eu tenho um carro, já sei, eu vou me cadastrar no iFood para fazer entrega de carro e no Uber para fazer transporte passageiro. De um dia pro outro, esse cara tem uma possível fonte de renda. Total. No passado, cara, essa pessoa ficava ali tentando sair do vale de não conseguir uma renda, entendeu? Legal. E indo mais até voltando pra parte de cultura, vocês têm home office hoje no iFood? Tem, é flexível o ambiente. É flexível? Tá. Como é que você enxerga isso, essa parte do home office? Cara, eu quero que todo mundo volte pro escritório, menos o iFood. Veja, todas as vezes que você pega o seu time e volta pro escritório e obriga, tem uma grande parcela das pessoas ali chateadas com você. E essas pessoas vão procurar uma empresa para poder ter essa flexibilidade. E aí eu quero saber quem são esses talentos para poder contratar para o iFood. Então adoro quando as empresas dizem que estão voltando para o escritório. Veja, as pessoas me dizem... Isso é profundo, hein? Isso é profundo. Eu tô adorando, porque toda vez que eu acho um talento que está insatisfeito, ele vai para o iFood e minha empresa vai ficando melhor. As pessoas falam assim, cara, mas não dá, tem que estar junto, como é que se passa a cultura, como é que isso, como é que aquilo e tal. Toda vez que eu ouço isso, eu pergunto para as pessoas 2 coisas. Eu falo, se a sua empresa crescer pelo Brasil, você não vai abrir escritório em outras cidades? Não, eu vou. Uai, como é que você vai resolver esse problema de não estar junto? Eu vou mais longe. Se a sua empresa crescer pelo mundo, você não vai abrir escritório em outros países? Não, eu vou. Então como é que você vai resolver o problema de todo mundo não estar junto? Tá. Então, cara, não me venha... Assim, o ponto é, quais são os mecanismos que você tem que desenvolver para resolver os problemas que esse formato de trabalho gera? Legal. É responsabilidade sua desenvolver isso. E por uma incapacidade sua em não desenvolver isso, você obriga todos que voltem pro escritório. É mais fácil, porque você fala, não, tô aqui, minha cultura, todo mundo tá junto e tal, não sei o quê. Tá, legal. Ótimo. Aí sabe o que acontece? O que acontece é que todo mundo que não pode ir pra cidade que você tem a sede, todo mundo que tem a chance de trabalhar home office por uma empresa no exterior, todo mundo que isso, que aquilo, vai abrindo mão da sua empresa ao longo do tempo. Obrigado, vai mandando pra mim. Muito bom, parabéns. Mas o híbrido é interessante estar fisicamente em alguns momentos? Sem dúvida. Aí é o lado do mecanismo. Então, assim, a gente brinca lá no iFood. Cara, você deveria sempre resolver isso num bom senso. Então, por exemplo... Tem que entender o que a pessoa, o líder contrata, vê, sente. Cara, assim, você tá numa gestão de crise, é bom estar presencial. É um negócio ali, tem que resolver na hora, tem que não sei o que. É bom presencial. Você tá fazendo o onboarding de pessoas que estão vindo pela primeira vez para uma empresa tipo iFood, com modelo... é bom estar no presencial. É bom você fazer algumas reuniões ali, levar a pessoa e tal, não sei o quê. Você não tá em situações assim, por que você tem que estar no presencial? Legal. Não, porque eu vejo as pessoas do lado aqui e aí eu aprendo com ela. Ótimo. Então, a sua empresa quando for internacional... Você não vai... Você tá assumindo que você nunca... cara, me desculpa. Legal. Se a pessoa que criou a primeira multinacional na história pensasse assim, a gente não teria empresa multinacional até hoje. Animal.
Cara, quem tá assistindo esse podcast, o que você falaria pra pessoa contratar melhor na parte de cultura? É deixar de olhar currículo e olhar comportamento. Animal. Olhar comportamento. Você consegue, cara, ver como uma pessoa é conseguindo ter o histórico comportamental dela. Legal. Fazendo perguntas que faz a pessoa mostrar qual é o hábito dela. Tá. Se você pega o hábito, cara, você entende. Tá. Indo pra essa parte de cliente, a gente tá até chegando na parte final dessa parte de pergunta de negócio. E aí, porra, se eu pudesse falar de iFood, eu falaria... extrema capacidade de growth, crescimento, de retenção. Falaria de cultura, case. A cultura é boa ou ruim? Não. A cultura, quer dizer, eu até acho que a cultura é boa, eu super acho incrível, mas a capacidade que vocês têm de deixar clara essa cultura, essa clareza e atrair esses talentos, né? Então eu acho que vocês fazem o jogo da cultura bem feito, a clareza, e a cultura de vocês também eu acho super uau. O que justifica que vocês cresceram tanto. Né? Mas falando do cliente, o que você tem a falar sobre cliente para quem está em casa? Porque você estava me falando um pouco lá na imersão do bastidor sobre... Vocês olham muito para o cliente. Até que ponto as pessoas devem olhar para o cliente? Até que ponto elas não devem olhar para o cliente? Cara, as pessoas precisam olhar muito para o cliente, mas a gente não pode confundir isso com fazer tudo o que é possível para o cliente. O meio do caminho é o que o cliente realmente precisa, o que ele realmente valoriza e o que vira luxo. E tem cliente que não precisa de luxo para poder ser o seu cliente. Então, por exemplo, no caso do iFood, o cliente evolui ao longo do tempo. Então eu olhava para o cliente falava, cara, o que eu preciso nesse primeiro momento é de oferta. Você achava que isso era luxo ou isso era real? Isso era real. Então eu falava assim, cara, o cara precisa de oferta. O cara entrava e falava, pô, eu queria ter uns 5 japoneses, umas 5 pizzarias, umas 5 isso, umas 5 Só um aquilo. disclaimer aqui, eu nem olho oferta. Porque às vezes quando vem um cupom, às vezes não é aplicável e tal, é pro restaurante e tal. Eu falei, pô, no caso eu não sou, talvez, referência. Então, mas isso lá atrás. Lá atrás a oferta era o game. Por quê? Porque o cliente falava assim, cara, antes eu tinha telefone de 5 pizzarias. Pô, agora eu tenho um lugar que tem 30, 40, 50 opções. Então, oferta era o que ele precisava. Ele olhava desconto, né? Não, era oferta. Oferta. Não, oferta que eu digo é a oferta de restaurante. Quantidade de restaurantes. Quantidade de restaurante? Isso. Era isso antes? Era isso. Assim, lá em 2017. Esse era o desafio. Era. Então, o cara, era a oferta que eu precisava resolver. Depois, o que aconteceu? A régua do cliente subiu. Deixou de ser só oferta e passou a ser o tipo da oferta. Então, assim, o cara passou a dizer, não, eu não quero só pizzaria. Pô, eu queria aquela pizzaria. Tá. Então, aí você vê, a gente foi redesenhando, por exemplo, toda a estratégia comercial de captação de restaurante. E não era desconto em nenhum momento? Ainda não. Onde é que vira desconto? Ali em 2018, quando chega esse dinheiro líquido do mundo pro Brasil. Imagino. Porque aí todo mundo tenta levar o seu cliente com desconto. Tá. Então, aí você teve que entrar. Aí eu tive que entrar. Só que como é que eu entrei? Eu entrei no primeiro momento para fazer um movimento defensivo, porque o cliente ele simplesmente dizia, porra, tá me dando dinheiro, eu você quero. Vai me dar, eu vou sair. E aí eu evoluí isso para algo muito mais maduro, que é como é que o restaurante quer atrair o cliente para ele, e não como é que eu quero atrair o cliente para a plataforma. E aí a gente foi redesenhando isso de tal forma que o restaurante aprendeu a fazer esse trabalho de fidelização. Então, quando você recebe lá o seu cupom, via de regra é o restaurante fazendo isso. Sim. É ele dizendo, eu quero novos clientes no meu restaurante. Eu quero aumentar a frequência dos clientes existentes. Eu quero... Então, assim como você vai no Google Ads e define campanhas, você faz isso hoje dentro do iFood. Depois, cara, foi para qualidade de serviço. Eu acho que é o fim agora, né? A qualidade. Exato. Você tem uma retenção e fala, cara, só me entrega. Então, ainda não. Depois da qualidade de serviço, sabe o que virou? Virou ocasião. Qual? Ocasião quer dizer assim, o cara começou via de regra no iFood, todo mundo começa pela quinta e sexta à noite, sábado e domingo. Depois as pessoas foram pedindo mais ocasião. Pô, mas e o almoço durante a semana? Cara, é um outro perfil de restaurante. Tá. Aí depois disso, o cara falava, pô, e no meio da tarde? Pô, se tivesse açaí aí, hein? Açaí é um negócio bom pedir no meio da tarde. Ah, entendi. E aí a gente foi evoluindo a ocasião, que tem a ver com oferta aqui também, mas é diferente só de quantidade.
tem a ver com, cara, a gastronomia, tem a ver com o horário, Tá. tem a ver com coisas mais específicas. Não era a oferta de restaurantes da sexta, Quantidade. sábado, domingo, e Isso. sim outros tipos de alimentação. Isso. Aí você foi fechando. É muito interessante esse movimento teu, só dar um disclaimer aqui de criação de produto de crescimento, porque eu vejo, tá? E talvez até eu cometa esse erro, acho que todo mundo comete. Será que você tem que criar esse produto agora mesmo, essa solução? Será que é o momento disso? Acho que isso é o grande ponto que eu poderia dizer desse podcast, que acho que mais contribuiria com as empresas. O produto certo a criar ou o produto certo a focar, olhando para a tua base atual de clientes, porque olha o que você está falando aí, a evolução em restaurante, você foi fechando o restaurante, fechando a oferta, fechando a qualidade, para depois abrir o outro produto. Outro, quer dizer, você já tinha aberto outro produto, uma outra categoria ali, que seria, né? E cara, mas isso assim, tem uma isso palavra é um foco, acho que não é foco, acho que é muito... cara, você falar foco, talvez as pessoas não vão entender o sentido da palavra foco. Eu gosto de nisso. usar uma outra palavra aqui, eu acho que assim, o foco é a premissa pra você ficar só olhando ali pro restaurante. Mas se falar só foco, as pessoas não vão entender. Mas acima disso, cara, tem uma palavra em inglês que eu gosto muito, que é stickiness, que quer dizer, cara, o grude. Assim, o cliente tem que, cara, ir grudando em você. Ele tem que ir grudando de um jeito que uma hora ele fala, porra, eu não vou trocar isso aqui não. Então, quando o cara vai se acostumando e eu vou andando nessa proposta de valor pra ele, veja, eu não tô falando de luxo no sentido, eu tô oferecendo mais do que ele precisa. Tá, entendi. Eu tô exatamente entregando o que ele quer ali, o tempo todo eu tô evoluindo nessa proposta de valor. Cara, ele vai grudando. E chega uma hora que ele fala, não vou sair daqui não. Não vou sair, não tem como sair. Não vou sair daqui não. Tá bom, tá tudo funcionando tão bem, toda hora funciona, que dá mais um passo, o cara dá também. Não, pô, iFood, eu peço, cara, não tem problema. Stickness, sabe assim, Stickness. Essa colinha, esse Mas no mundo do empreendedorismo se usa esse nome? Se usa. Em alguns... Mas, cara, as pessoas não usam. Você quer ver uma coisa? Vamos voltar, por exemplo, da padaria. Cara, a padaria que você toma café não é necessariamente a que você almoça e janta. Então, assim, tá vendo? Não tem stickness. Assim, é mais transacional. Você foi lá e falou, já que eu passo aqui, eu tomo um café aqui. Não tem o stickness. Então, assim, mas tem gente que consegue fazer isso. Você quer ver eu te dar um exemplo de quem faz isso no iFood, bem? Restaurante? O cara tem uma padaria. Aí ele fala, porra, as pessoas passam aqui, tomam um café, comem pão de queijo todo dia. Beleza, o que eu tenho na padaria que você que toma o café não consome? Pizza. Você já deve ter ido em padaria que tem lá uma pizza assim cortada lá e você compra a fatia. Sim. Eu te pergunto, qual a chance de você chegar em casa e pedir uma pizza em uma padaria? Baixa, concorda? E se, estando no iFood, eu criar uma pizzaria virtual para vender a mesma pizza que eu tenho na padaria? Quando você jogar no search, na pesquisa, você vai achar eventualmente a pizzaria e vai comprar a pizza daquela padaria. E se eu também criar uma doceria? E essa doceria são os doces que eu vendo, porque as pessoas quando pedem o principal, via de regra, não pedem o doce, eles pedem depois. Pô, o cara vai procurar sobremesa numa doceria ou algo do tipo. Pô, por que eu não crio uma doceria lá para ser achado? Então, olha a diferença aqui de como você vai fechando o entorno de um cliente. E aí aquela padaria do Zé, que também é a doceria do Zé, que também é a pizzaria do Zé, ela começa a abraçar um cliente. Quem tá fazendo isso tá se dando muito bem. Tem gente que faz isso, faz muito bem. Tá se dando muito bem. Se dá muito bem. Porque aí ele consegue gerar o estoque muito mais, ele consegue vender mais. Aumenta o ticket médio. O ticket médio aumenta e por aí vai. Pô, muito bom. Indo pra parte final aqui agora. Cara, olhando pra trás, há algum erro significativo que você cometeu que se transformou em um aprendizado crucial pra você? Cara, algo muito... Porra, cara, no iFood a gente erra demais, assim. Não, mas assim, pensa no Diego. Vamos pro Diego agora. Algum erro... Tô falando de negócios, tá? Cara, de negócio, assim, assim, primeiro eu tenho uma dificuldade de olhar o erro como se o erro fosse um problema, erro, sabe? Tá. Mas assim, eu olharia mais pra carreira, assim, a gente, e dá pra aplicar pra negócio, às vezes a gente faz opção porque simplesmente é o que tá sendo feito. Legal. Sabe quando você pega aquela história da paleteria mexicana? Num belo dia tá o Brasil inteiro vendendo paleta mexicana e você fala, cara, essa merda vai dar errado. Eu vou te dar um outro exemplo que tá acontecendo agora. É o tal da quadra de beach tênis. Nossa, já tá dando down? Tá, por quê? Porque todo mundo abre a beach tênis, né? Aí você fala assim, por que eu vou na quadra X e não na quadra Y?
Então, assim, às vezes eu olho pro passado e eu vejo vários momentos que eu falo, puta, fui no flow. Em algumas carreiras. Na carreira e mesmo no negócio, assim, eu consigo ver isso. Tem que ter criticidade, cara. Assim, o seu nível de criticidade precisa melhorar. Eu acho que os maiores erros meus estão atrelados a isso. Mas é assim. Mas as pessoas querem. Mas desse jeito que estão fazendo. Legal. Esse nível de criticidade tem que subir. O que você considera tua maior habilidade, assim? Que você fala assim, eu sou bom nisso. Eu vou dar um exemplo, eu sou um cara de produto. Tá bom, eu tenho liderança, eu tenho um pouco de vendas, mas assim, eu sou um cara que consigo criar a história, o produto, sentir o comportamento de um canal ou de um público e criar. Posso dizer que essa é uma habilidade minha. O que você considera que é a tua grande habilidade, que 99,9% da população não tem? Cara, eu acho que a minha grande habilidade é conseguir tirar o máximo das pessoas. Acho que essa é a minha grande habilidade, assim, historicamente meus times sempre são times de performance muito, 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 muito alta. E de uma forma descentralizada, de uma forma leve, de uma forma em que as pessoas entendem a ambição, entendem o sonho, elas compram aquilo e elas entram naquele flow, sabe, aquele fluxo, é muito legal. Legal. Acho que é a principal. Legal, que bom. E o que você considera hoje que é um defeito teu? Sim, que você pode melhorar. Porra, cara, eu ainda sou muito super-homem, assim, sabe? Eu ainda acho que eu posso fazer um monte de coisa e posso dizer sim pra um monte de coisa. Eu preciso ainda melhorar a minha capacidade de dizer mais não pra poder focar mais ainda. Eu ainda erro nisso. Legal, boa. Cara, se você morresse hoje, falariam o que de você? Essas aqui são pessoais, falariam, hein? Cara, esse cara faz muita coisa. Porra, imagina, cara, assim... Eu trabalho no iFood, eu dou aula em faculdade, eu escrevi 2 livros nos últimos 3 anos, eu escrevo lá no MIT Tech Review. Cara, mentor startup, tipo, puta que pariu. As pessoas olham e falam, pra que você faz tanta coisa? Eu ainda falo muito sim, entendeu? É o meu defeito. Tá, mas você não acha que quando você faz esse monte de coisa, você escoa uma necessidade dentro que você tem de você, de talvez de... Sim. Vou te dar um exemplo. A gente tá vivendo um momento hoje de crescimento do negócio. Eu tenho trazido muita gente grande para a operação. A gente tem estado muito em operações físicas, no varejo e por aí vai. E eu falei pro meu time assim, cara, eu sinto que eu tô no dia 1. Como se fosse no dia 1. Tem aquele day one da Endeavor, né? Uhum. E... Porque, porra, eu fiz demais. Construí demais. Ganhei demais. Mas eu tenho uma sensação de que eu tô começando. E essa sensação me dá um prazer absurdo. Essa sensação de estar conectado nessas coisas novas, descobrindo e conquistando. Então, essa sensação de estar em algo novo o tempo todo, fazer algo pela primeira vez novamente, me dá muito prazer. Eu sinto que, se você me perguntar, você tá mais realizado agora em 2024, ou você está mais realizado no ápice em 2021, na pandemia, quando era tudo muito fácil? Eu tô mais realizado hoje. E aí eu volto essa para você. O que você acha que te realiza? As pessoas? É o trabalho? O que é que te... Cara, são as pessoas. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. Ontem eu tava com a pessoa de RH que trabalha comigo já há alguns anos, junto com o meu time. E essa pessoa falou, pô, você não sabe, eu queria te contar um negócio. Sabe aquele stock option, que é lá o equity lá, que você me deu em 2019? Falei, sei. Ela falou, eu vendi agora e comprei minha casa. Então, o que significa isso, né? Significa que entre 2019, quando ela recebeu, e hoje, a gente, o que inclui ela, fez o iFood crescer tanto e que isso virou um resultado num nível pessoal que não tem preço, cara, que é uma pessoa comprar um imóvel aos 30 anos de idade. Pô, isso é muito. Então, assim, pra mim, fazer essas coisas, escoar essa energia toda no final, ela significa que cada pessoa do seu jeito e com as suas prioridades tá absorvendo um pouco desse resultado pra si. E, cara, isso é muito engrandecedor. Sabe, isso é muito engrandecedor. É muito bonito ver pessoas realizarem coisas que elas querem realizar. E que é o nosso trabalho que faz isso, né? O nosso, que eu digo incluindo elas, que Sim. faz isso ser possível. Eu acho isso, cara,
Tesão, um tesão. Animal. Muito bom, muito bom. O que você acha que você poderia ter realizado, mas não realizou ainda na tua... Pô, daí ido pra política, cara. Nós precisamos resolver essa política do Brasil, cara. Precisa de mais gente do bem lá, precisa de mais sério? gente... É sério. Precisamos ir pra lá, cara, em algum Você momento. iria? Com certeza, absoluta. Tem que ir, cara, tem que resolver, senão a gente vai ficar aqui reclamando da segurança, da saúde. Você acha da que tem escola. jeito? Tem, claro que tem. Lógico que tem. É difícil, é foda pra caceta. Enquanto tiver só uma pessoa lá tentando, não vai dar. O dia que tiver 50, começa a ficar mais fácil. Você acha que a gente tá melhor do que 5 anos atrás? Não pense em nenhum partido político. Melhor do que 10 anos atrás? A gente tá, cara. Tá. A gente tá melhor a cada ano? Tá, cara. Olha só, o que as pessoas pra mim hoje chamam como polarização, né? Pô, direita contra a esquerda e vice-versa, Bolsonaro importante, contra... né? Pra caralho. Cara, há 15 anos atrás, ninguém falava de política. Tá todo mundo ignorando o que tava acontecendo na política. Cara, hoje você tem uma molecada discutindo isso. Ah, mas é de forma meio raivosa. Calma, vamos evoluir agora, vamos consertar o problema, mas assim, olha a beleza, as pessoas estão discutindo política, cara. Quando que a gente fez isso no Brasil? Legal. Então tá melhor sobre esse aspecto. Legal. Cara, pensa assim, ó, você tem que dar um conselho pro empreendedor. Ele tá te dando 100 mil reais agora, aqui na mesa. E o que você falaria? Eu pegaria 100 mil reais, dividiria em 10 testes e testaria 10 coisas diferentes. Bom, é uma boa resposta pegar os 100 mil. Mas ele tá te dando 100 mil. Ah, tá bom. Pro Diego. Ah, tá bom. O Diego, em troca de um Diego conselho. viveu. O Diego viveu muito. O Diego, porra. E ele tá te comprando um conselho. Um aconselhamento. Pra que ele cresça um negócio dele, pra que ele seja feliz. Você pode entender que esse conselho é para a vida pessoal dele, você pode entender que esse conselho é para o negócio dele, ou pode ser para as duas coisas ao mesmo tempo. O que você falaria para essa pessoa? Cara, o que eu diria é o seguinte, há 20, 30 anos atrás, a gente não conseguia acessar as pessoas que eram as melhores do mundo naquilo que você quer descobrir, que você quer aprender, que você quer ficar melhor. Hoje, isso é possível. LinkedIn? Todos os lugares. Num podcast, numa newsletter, no YouTube, no Instagram. Criação de LinkedIn. conteúdo no geral. Só que, cara, a sutileza aqui eu disse, o melhor do mundo. O melhor do mundo. Quem é o melhor do mundo no tema X que você está buscando? Essa pessoa, via de regra, existe, está disponível, está produzindo algum tipo de conteúdo. Então... O que eu desafio muito as pessoas ainda é, cara, para de seguir a mediocridade. E vou ser até duro aqui com esse tema. Cara, pra mim é uma loucura ver o que tá acontecendo no mundo dos coaches. Nada contra eles. Mas, cara, você tem a chance de buscar a melhor pessoa do mundo pra poder consumir. E você tá buscando pessoas que você mal sabe quem é, que você mal tem certeza que o currículo é forte o suficiente, que já viveu tudo suficiente pra te explicar especificamente o que você está buscando. Cara, as pessoas que eu leio hoje, uma na Inglaterra, uma nos Estados Unidos, uma na Índia, uma na China, tá lá, essas pessoas estão disponíveis criando, cara. E você fica vendo pessoas medíocres, pessoas que só têm uma boa capacidade narrativa. Vai buscar e consumir essas pessoas todo dia, cara. Quer dizer que muitas vezes pessoas que têm uma narrativa muito boa, às vezes passa despercebido e a pessoa fica consumindo aquilo. Onde, na verdade, tem pessoas que ensinam algo muito bom para o que você quer. Caralho. E às vezes não é tão lógico ali, mas está lá. Essas pessoas existem. Cara, eu vou... É que nem assim, ó, você quer aprender a criar marca própria, você tem que aprender com quem já criou a marca própria. Mas, cara, brincadeiras à parte, olha só. Um dos maiores investidores da história, que é o Ray Dalio, investidor do mercado financeiro, sim, é um cara que produz conteúdo quase que diariamente. Absurdo. Vai lá seguir esse cara e ler esse cara, bicho. Vai ler o livro dele, vai ver os podcasts que ele participa. Vai lá atrás. Foca nele, esgota ele todinho. E você fica lendo o que o cara da Faria Lima, que tem 7 anos de experiência. Sério, é esse cara que vai te inspirar. É claro que você pode consumi-lo, mas é esse cara que vai te inspirar. Você tá de brincadeira. Você pega uma das pessoas que mais entende de tecnologia, 2 caras. Scott Galloway, que é um americano, e o Benedict Evans, que mora hoje na Inglaterra. Cara, esses caras estão aí, tem podcast, newsletter, de graça, toda semana. Vai ler esses caras. Legal. Sistematicamente. Legal. Mas não, você fica vendo Instagram. Puta que pariu. Porque o algoritmo é mais fácil. Porra.
Beleza. Qual a mensagem final para as pessoas que estão assistindo a gente? Empreendedor, intraempreendedor, consumidor de iFood? Cara, a mensagem é: passarinho que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. O que isso quer dizer? Você precisa estar com as pessoas que efetivamente vão te levar para o lugar que você está buscando. Se você continuar andando, consumindo, estando próximo de pessoas que não conseguem subir sistematicamente a sua régua, você vai continuar na mediocridade. Então, cara, procure o grupo certo, procure as mentes certas, se aproxime das pessoas que podem constantemente te impulsionar. Putz, e por natureza aquilo vai acontecer. Vai porque você consome, você fica mais esperto, mais inteligente, mais enfim. Obrigado. Onde é que as pessoas te encontram? Fala naquela câmera, acho que é aquela câmera ali. Escreve Diego Barreto, vai aparecer um barbudo lá. Não, no LinkedIn você é super famoso, Instagram. Pô. Quantos seguidores no LinkedIn? Seguidores? Eu confesso que eu não sei. Mas é mais de 100 mil, É assim. muita gente. É muita gente, né? É muita gente. O Instagram também... O Instagram também tá crescendo bastante. 140 mil É lá. Diego Barreto? Eu acho que é Diego C. Barreto. Diego C. Barreto. Escreve Diego Barreto, tem um barbudo lá, clica lá. Bom, obrigado pelo papo. Porra, fluiu. Super rápido aqui. Acho que a gente falou de cultura de gente, de crescimento e é muito sobre isso. Obrigadão. Que a gente... Obrigado. Valeu. Bom, espero que você tenha gostado. Mais um episódio do Marca Própria Cast concluído com sucesso. E a gente se vê em breve nos próximos episódios. Valeu!